Meu nome é Maia Torres, tenho 29 anos, e na noite em que lancei a empresa que construí do zero, vi todas as cadeiras que reservei para minha família permanecerem vazias. Nenhuma chegada atrasada, nenhuma aceno envergonhado da porta, nem mesmo uma mensagem dizendo: "Estamos orgulhosos de você." Apenas 12 cadeiras vazias sob uma pequena placa dourada que dizia: "Reservado para a família." Enquanto isso, do outro lado da cidade, meu irmão organizava uma noite de pôquer que minha mãe chamou de importante para a confiança dele. Eu tinha passado 3 anos transformando uma ideia em Lar Seguro, uma empresa que redesenha lares para idosos e adultos com deficiência usando sistemas inteligentes de segurança, pisos com detecção de quedas, iluminação controlada por voz e layouts personalizados de mobilidade. Aquela noite deveria provar que eu não era apenas a filha útil que chamavam quando algo quebrava. Eu era a fundadora, era a pessoa que havia construído algo real. Mas enquanto os convidados caminhavam pelo showroom, tocando os corrimãos de demonstração e testando os painéis de resposta de emergência, eu ficava olhando para aquelas cadeiras vazias como uma tola. Então meu celular acendeu com uma foto da minha mãe. Meu irmão sorrindo sobre a mesa de pôquer, fichas empilhadas à frente dele com a legenda: "Noite em família, ele precisava de nós." Virei o celular para baixo, sorri para a sala e terminei minha apresentação com a mão tremendo. Depois que o último convidado saiu, tranquei o showroom sozinha. Foi então que um estranho de terno cinza escuro saiu de perto da entrada, apertou minha mão e disse: "Será, Torres? Queremos investir 3 milhões. Antes de contar o que ele disse em seguida e o que aconteceu depois que saí, me diga que horas são aí agora e de onde você está assistindo. Estou curiosa para ver até onde esta história vai viajar." O nome do homem era Lucas Mendes, e ele não falava como alguém que jogava elogios só por educação. Falava como quem já tinha feito as contas. Disse que representava um pequeno grupo de investimento privado focado em tecnologia para envelhecimento no lar e que vinha acompanhando o Lar Seguro havia meses por meio de editais locais de negócios, fóruns de saúde comunitária e um artigo que eu nem sabia que tinha sido publicado sobre meu projeto piloto com 2 enfermeiras aposentadas. "Você está resolvendo um problema real", ele disse, olhando através da parede de vidro para o showroom, onde a luz suave ainda se refletia na cozinha de demonstração com bancadas baixas e queimadores de desligamento automático. "A maioria das empresas vende gadgets. Você está construindo dignidade dentro das casas das pessoas." Eu deveria ter sentido apenas alegria. Deveria ter chorado de alívio. Em vez disso, meu peito se partiu ao meio porque a noite em que estranhos me entenderam foi a mesma noite em que minha família provou que não. Lucas perguntou se eu tinha alguns minutos para conversar. Quase disse não, porque meus olhos ardiam, meus pés doíam e eu tinha passado a noite inteira fingindo que a mesa vazia da família não parecia uma humilhação pública. Mas então pensei na foto da minha mãe, nas fichas de pôquer do meu irmão e nas palavras: "Ele precisava de nós." Então assenti e deixei Lucas me levar de volta para dentro. Sentamos na mesa de consulta que eu havia projetado para famílias planejando modificações residenciais para pais idosos. E ele fez perguntas que ninguém da minha família jamais tinha feito. Como eu calculava o custo de instalação? Qual era meu plano de captação de clientes? Como eu treinaria os empreiteiros para tratar clientes com deficiência com respeito em vez de pena? Pretendia licenciar o software ou manter as operações locais. Durante 40 minutos, esqueci a dor na garganta. Eu não era a filha ignorada de Linda Ramos. Não era o plano B do meu irmão. Eu era uma dona de empresa respondendo perguntas reais sobre um futuro real. No final, Lucas colocou um cartão na mesa e disse: "Quero que você durma sobre isso. Amanhã de manhã, me ligue. Se seus números se sustentarem, podemos avançar rápido." Quando ele saiu, o showroom ficou quieto o suficiente para eu ouvir o zumbido do painel de emergência de demonstração na parede. Peguei meu celular, esperando talvez um pedido de desculpas atrasado da minha mãe. Nada. Nenhuma chamada perdida, nenhuma mensagem das pessoas que prometeram estar na primeira fila. Apenas aquela foto de novo, meu irmão sorrindo como se tivesse ganhado algo. Dirigi para casa por ruas vazias com o cartão de Lucas no banco do passageiro e o silêncio da minha família pesando mais que qualquer carta de rejeição que eu já tivesse recebido. Não dormi muito. Sentei à mesa da cozinha, ainda vestindo o blazer do lançamento,
e abri a pasta onde guardava anotações antigas do primeiro ano do Lar Seguro. Naquela época, eu trabalhava em tempo integral como assistente de terapia ocupacional, gastando intervalos de almoço esboçando banheiros mais seguros e noites, entrevistando cuidadores. Minha mãe costumava chamar de seu projetozinho paralelo. Meu irmão chamava de aquele negócio de acessibilidade. Toda vez que a família precisava que eu instalasse uma câmera, consertasse um celular, levasse mamãe a uma consulta ou ajudasse meu irmão a organizar documentos, eu aparecia. Toda vez que eu precisava que eles aparecessem por mim, havia uma desculpa. Às 6h12 da manhã seguinte, meu celular começou a vibrar contra a mesa. Uma chamada perdida virou 8. 8 virou 23. Quando a cafeteira apitou, eu tinha 76 chamadas perdidas, 18 mensagens e um voicemail da minha mãe que começava com uma doçura que reconheci imediatamente como pânico. Maia, querida, me ligue de volta. Ouvimos algo incrível que aconteceu ontem à noite. Precisamos conversar como família. Fiquei olhando para a palavra família até ela parar de parecer real. Eles não precisaram conversar quando as cadeiras estavam vazias. Não precisaram conversar quando fiquei sob as luzes brilhantes do showroom, explicando o trabalho da minha vida para estranhos. Precisaram conversar depois da notícia do dinheiro. E aquele foi o primeiro momento em que entendi algo importante. A ausência deles me machucou, mas o interesse repentino ofendeu ainda mais. Não liguei de volta. Fiz café, abri o laptop e comecei a preparar o pacote de investidor mais limpo que já havia criado. Se Lucas Mendes queria números, eu daria números que aguentassem no tribunal. Receita projetada, margens de empreiteiros, retenção de clientes, níveis de serviço por assinatura, prazos de instalação, proteções de responsabilidade, requisitos de equipe, expansão para 3 municípios vizinhos. Cada linha polida até não sobrar espaço para alguém descartar o Lar Seguro como seu projetozinho paralelo. Meu celular continuava acendendo ao meu lado. Mamãe, meu irmão, tia Carla, mamãe de novo. Então apareceu uma mensagem do meu irmão. Irmã, notícia enorme. Mamãe disse que um investidor se interessou. Isso é louco. Me liga. Devemos comemorar. Comemorar. Aquela palavra quase me fez rir. Digitei uma resposta, deletei, digitei outra, deletei também. A mensagem que eu queria mandar não era educada. Queria perguntar se ele comemorou enquanto eu ficava diante de 12 cadeiras vazias. Queria perguntar à minha mãe se a noite de pôquer do meu irmão ainda precisava da família inteira, ou se 3 milhões tinham de repente tornado meu sonho digno de comparecimento. Em vez disso, coloquei o celular no silencioso e continuei trabalhando. Havia um velho hábito dentro de mim que eu carregava desde a infância que sussurrava: não torne as coisas desconfortáveis. Seja a pessoa maior. Mantenha a paz. Mas paz na minha família geralmente significava eu ficar quieta enquanto eles pegavam o que queriam de mim. Paz significava eu entender quando esquecia o meu aniversário porque meu irmão teve uma semana ruim. Paz significava eu sorrir quando mamãe o apresentava como o bem-sucedido e a mim como a confiável. Paz significava eu me tornar útil o suficiente para manter por perto, mas nunca importante o suficiente para celebrar. Aquela manhã, com os documentos do investidor abertos à frente, percebi que estava cansada de pagar pela paz com pedaços de mim mesma. Por volta das 10 a Lucas ligou. Sua voz era calma e direta. Como você está se sentindo depois de ontem à noite? Perguntou. Era uma pergunta tão simples que quase me quebrou. Não conseguiu o dinheiro, nem podemos participar, nem por que não ligou para sua mãe, apenas como você está se sentindo? Contei a verdade, mas só a parte profissional. Disse que estava cansada, focada e pronta. Ele perguntou se eu podia encontrar com ele aquela tarde no escritório dele no centro. Disse sim antes que o medo tivesse chance de interromper. Traga seu modelo operacional, seu plano de captação de clientes e qualquer coisa que mostre por que você é a pessoa certa para escalar isso, disse ele. Não só a ideia, você. Depois que desligamos, fiquei na minha cozinha pequena e olhei ao redor para a vida que construí sem aplausos. A mesa de segunda mão onde pagava contas. O calendário de parede cheio de consultas com clientes. A pilha de cartões de agradecimento de famílias cujos lares eu tinha mudado. Um cartão de uma senhora chamada Sra. Oliveira dizia:
Você devolveu o corredor ao meu marido. Aquela frase importava mais que todas as cadeiras vazias da noite anterior. Coloquei os cartões na pasta porque Lucas precisava entender o coração do negócio, não só os números. Então meu celular vibrou de novo com uma transcrição de voicemail da mamãe. Maia, isso está ficando infantil. Você sabe que a noite do seu irmão foi planejada antes, mas agora que os investidores estão envolvidos, todos precisamos garantir que você lide com isso corretamente. Li aquela frase 3 vezes. Todos precisamos garantir. Lá estava. Não orgulho, não pedido de desculpas, controle. Fui até o armário, tirei meu terninho azul marinho e tomei uma decisão tão quieta que pareceu perigosa. Eu iria à reunião. Protegeria minha empresa. E se minha família viesse pedir um lugar à mesa depois de deixar todas as cadeiras vazias, aprenderiam a diferença entre ser parente da fundadora e ser credor dela. O escritório de Lucas ficava no 9º andar de um prédio de tijolos reformado no centro, do tipo com vigas expostas, salas de conferência de vidro e pessoas que falavam rápido porque estavam acostumadas com dinheiro, se movendo na velocidade da confiança. Cheguei 15 minutos adiantada, não porque estava calma, mas porque chegar cedo era a única forma que eu conhecia de impedir a ansiedade de assumir o controle. No elevador, meu celular vibrou de novo. Dessa vez era meu irmão. Estou lá embaixo. Não entre até conversarmos. Meu estômago afundou. Olhei para a tela, depois para os números do elevador subindo. 6, 7, 8. Não respondi. Quando as portas se abriram, a assistente de Lucas me recebeu e me levou a uma sala de conferência onde a cidade se estendia atrás das janelas como um teste para o qual eu finalmente tinha estudado. Lucas entrou com 2 sócios, Helena Silva e David Lima, ambos com olhos afiados e gentis, do jeito que pessoas sérias podem ser gentis quando respeitam seu tempo. Nos primeiros 20 minutos, esqueci que meu irmão estava lá embaixo. Expliquei o modelo do lar seguro, avaliações gratuitas de segurança, subsidiadas por instalações premium, parcerias com clínicas de reabilitação, monitoramento por assinatura para famílias, treinamento certificado para empreiteiros e um aplicativo que permitia que filhos adultos verificassem alertas de segurança não invasivos sem transformar as casas dos pais em gaiolas de vigilância. Helena fez perguntas duras sobre responsabilidade. David desafiou meu cronograma de crescimento. Lucas observava em silêncio enquanto eu respondia a cada pergunta sem encolher. Então a porta de vidro se abriu atrás de mim. Meu irmão entrou vestindo um blazer que só usava quando queria parecer responsável. Seu rosto carregava aquela mistura praticada de charme e preocupação que funcionava com nossa mãe havia anos. Desculpe, disse ele, sorrindo para a sala como se pertencesse ali. Sou irmão da Maia. Não queria que ela tomasse grandes decisões sem a opinião da família. O silêncio que se seguiu foi tão afiado que senti cortar 10 anos de desculpas. Lucas olhou para mim, não para ele. Senhora Torres, o senhor irmão faz parte do lar seguro? Não, respondi, e minha voz não tremeu. Ele não tem nenhum papel na empresa. O sorriso do meu irmão se apertou. Tecnicamente, ajudei a inspirar parte disso. A casa da mamãe, experiência familiar, tudo isso. Só quero garantir que ninguém se aproveite dela. Quase admirei como ele rapidamente transformou meu trabalho em patrimônio familiar. Helena cruzou as mãos. Esta é uma reunião privada. Meu irmão olhou para mim então, e por um segundo vi a emoção real por baixo da performance. Não culpa, medo. Ele sabia algo que eu ainda não sabia. Maia, disse baixinho. Por favor, mamãe precisa de você. Eu preciso de você. Só 5 minutos. Todas as pessoas na sala esperaram. Eu poderia ter explodido. Poderia ter contado como ele escolheu pôquer em vez do meu lançamento. Poderia ter-lo envergonhado do jeito que a entrada dele me envergonhou. Mas aprendi com anos sendo subestimada que o silêncio, usado corretamente, podia ser mais afiado que a raiva. Virei para Lucas e disse, podemos fazer uma pausa curta? 2 minutos. Lucas assentiu. 2 minutos. Levei meu irmão para o corredor, fechei a porta atrás de nós, e antes que eu pudesse falar, ele sussurrou. Você não pode assinar nada sem mim. Fiquei olhando para ele. Como é? Ele engoliu em seco. Mamãe contou para as pessoas ontem à noite que o lar seguro era um empreendimento familiar. Disse que eu estava assessorando você no crescimento. Alguns amigos dela estavam lá.
Um deles conhece o grupo do Lucas. A notícia está se espalhando. Se você nos cortar agora, nos faz parecer mentirosos. Por um momento, honestamente, não consegui respirar. Eles não tinham vindo me apoiar. Não tinham vindo pedir desculpas. Tinham vindo porque, enquanto eu trancava sozinha, já estavam reivindicando meu trabalho numa sala cheia de fichas de pôquer e uísque barato. Então é sobre sua reputação, eu disse. Meu irmão se encolheu. É sobre família. Não, respondi. É sobre você usar essa palavra sempre que as consequências chegam. O rosto dele endureceu. Não haja como se tivesse construído isso completamente sozinha. Mamãe deixou você ficar na casa dela depois da faculdade. Ri uma vez, não porque era engraçado, mas porque a audácia precisava de ar. Enquanto eu pagava aluguel, ele se aproximou. Maia, seja esperta. Investidores gostam de histórias de família. Deixe a gente ficar ao seu lado. Todos podemos ganhar. E lá estava, a oferta que minha família sempre considerou generosa. Deixem eles tomarem crédito e chamariam de amor. Olhei através da parede de vidro para a sala de conferência, onde 3 pessoas esperavam discutir meu futuro. Depois olhei de volta para meu irmão, que ignorou meu lançamento até meu sucesso ameaçar a imagem dele. Você tem 10 segundos para sair deste andar, eu disse. Ou vou pedir para a segurança remover você. A expressão dele mudou de choque para raiva tão rápido que confirmou tudo o que eu precisava saber. Você vai se arrepender de me humilhar, disse ele. Abri a porta da sala de conferência. Não, irmão. Eu me arrependo de ter acreditado que você algum dia bateria palmas se o holofote não fosse seu. Quando voltei à mesa, esperava que a sala estivesse mais fria. Em vez disso, Lucas deslizou um copo d'água na minha direção e disse: "Tome seu tempo." Dei um gole, coloquei minha pasta à frente e fiz algo que nunca tinha feito em nenhuma sala onde a sombra da minha família me seguia. Contei a verdade, não a versão dramática, não a versão ferida, a versão útil. Minha família não está envolvida no lar seguro. Eles nunca investiram capital, trabalho, contatos ou estratégia. Construí esta empresa com trabalho de clientes, verbas de editais, economias pessoais e indicações da comunidade. Se o interesse de vocês depende de uma história de marca familiar, esta não é a parceria certa. David se recostou. Você avisou um pouco. Lucas assentiu uma vez. Nosso interesse depende de você saber exatamente o que lhe pertence, disse ele. Aquela frase se acomodou em mim como uma porta trancando por dentro. Na hora seguinte, a reunião ficou mais intensa, não menos. Perguntaram sobre escalar sem diluir a qualidade do serviço. Perguntaram se eu poderia contratar suporte operacional. Perguntaram se eu consideraria um investimento minoritário em vez de abrir mão do controle. Aquela última pergunta me fez sentar mais ereta. Não vou abrir mão do controle, eu disse. O lar seguro existe porque pessoas vulneráveis são frequentemente pressionadas por quem diz saber o que é melhor para elas. Não vou construir uma empresa sobre independência entregando a minha no primeiro cheque. Helena sorriu pela primeira vez. Boa resposta. No final da reunião, eles não ofereceram fantasia. Ofereceram um termo de compromisso condicional. 3 milhões por uma participação minoritária faseada em 18 meses, atrelada a contratações, treinamentos e metas de serviço. Não era um bilhete de loteria. Era melhor. Era dinheiro adulto com expectativas adultas, e eu estava pronta para ambas. Enquanto assinava o reconhecimento para iniciar a due diligence, meu celular continuava piscando na bolsa. Mamãe. Meu irmão. Mamãe. Número desconhecido. Tia Carla. Uma mensagem da mamãe finalmente apareceu na tela. Não envergonhe esta família. Seu irmão disse que você fez uma cena. Olhei para as palavras e senti algo dentro de mim ficar muito quieto. Há momentos em que a raiva queima quente e momentos em que vira uma linha limpa e fria. A minha virou uma linha. Depois da reunião, Lucas me acompanhou até o elevador. Você lidou bem com aquilo, disse ele. Balancei a cabeça. Lidei tarde. Ele não fingiu não entender. Às vezes tarde ainda é no tempo. Lá embaixo, meu irmão esperava perto do lobby, andando de um lado para o outro como um homem ensaiando um pedido de desculpas que não tinha intenção de cumprir. Quando me viu, correu para a frente. O que você contou para eles? A verdade. Maia, você não entende o que está fazendo. Mamãe já postou sobre isso. Postou o quê? Ele congelou. Abri as redes sociais
e encontrei o perfil da minha mãe no topo das notificações. Havia uma foto do meu irmão na mesa de pôquer, braço em volta da mamãe, com uma legenda que deixou minhas mãos dormentes. Tão orgulhosa dos meus filhos esta noite. Meu filho tem assessorado a irmã no novo negócio de cuidados para idosos e investidores já estão interessados. Trabalho em equipe da família vence de novo. Trabalho em equipe da família. Embaixo do post, as pessoas parabenizavam meu irmão. Alguns perguntavam se ele aceitava clientes. Um amigo do pôquer tinha escrito: Império da família Torres chegando. Olhei para ele. Tire isso. Ele esfregou o queixo. Já está lá fora. Tirar fica estranho. É estranho. Não. O estranho é você agir como se sucesso significasse cortar as pessoas que te criaram. Dei um passo mais perto, baixando a voz. Você faltou ao meu lançamento. Foi só uma noite. Foi a minha noite. E agora vocês têm investidores. Então, do que você ainda está bravo? Aquela pergunta me contou tudo. Ele achava que dinheiro apagava desrespeito. Achava que oportunidade era um curativo que podia colar sobre a ausência. Achava que no momento em que eu recebia validação de alguém importante, eu deveria parar de me importar que minha própria família tivesse se recusado a me ver antes de eu me tornar útil. Não estou brava porque você perdeu uma festa, eu disse. Estou brava porque vocês só viram minha empresa quando ela se tornou algo que podiam prender o nome de vocês. Os olhos dele se estreitaram. Você sempre faz isso. Transforma tudo nos seus sentimentos. Não, respondi. Hoje estou transformando em fatos. Então passei por ele e dirigi de volta ao lar seguro, onde a placa reservado para a família ainda estava na mesa da noite anterior. Peguei, dobrei ao meio e joguei no lixo. Ao anoitecer, o post tinha se espalhado mais do que eu esperava. Não exatamente viral, mas o suficiente na nossa cidade para ser perigoso. As pessoas marcavam meu irmão em comentários perguntando sobre consultas. Um corretor local mandou mensagem pública para ele dizendo que tinha 2 clientes procurando upgrades de acessibilidade. Um membro do conselho municipal parabenizou os irmãos Torres. Minha mãe respondeu quase todos os comentários com emojis de coração, como se não tivesse passado a noite do lançamento do outro lado da cidade, elogiando a estratégia de pôquer do meu irmão. Esperei até minha respiração se acalmar, então postei da página oficial do Lar Seguro. Não insultei ninguém. Não contei a história feia inteira. Escrevi uma declaração limpa. O Lar Seguro foi fundado e é de propriedade exclusiva de Maia Torres. Agradecemos o apoio da comunidade e estamos animados com as discussões de crescimento que virão. No momento, nenhum membro da família atua como assessor, investidor, funcionário, contratado ou representante da empresa. Li 5 vezes, retirei a frase, apesar do que possam ter ouvido, e postei. Em minutos, minha mãe ligou. Atendi no viva voz enquanto estava no showroom sob as luzes de sensor de movimento que eu mesma tinha instalado. Como você pôde? Exigiu ela. Sem oi, sem pedido de desculpas, só acusação como sempre. Como eu pude esclarecer a propriedade da minha própria empresa? Você humilhou seu irmão. Meu irmão se humilhou reivindicando um papel que não tinha. Ele estava tentando te ajudar. Ele estava tentando pegar emprestado minha credibilidade. A voz dela ficou mais afiada. Você ficou fria. Aquela palavra quase funcionou. Tinha funcionado em mim por anos. Fria significava ingrata. Fria significava egoísta. Fria significava que eu tinha falhado em ser a filha que absorvia todo o insulto e ainda levava a sobremesa no Natal. Mas naquela noite, a palavra errou o alvo. Não, mãe, eu disse. Eu fiquei específica. Ela ficou quieta. Continuei porque algumas verdades só vêm uma vez. Você escolheu a noite de pôquer do meu irmão em vez do meu lançamento. Deixou ele reivindicar meu trabalho na frente de pessoas que poderiam virar clientes. Depois, quando os investidores se interessaram, me ligou 76 vezes não para pedir desculpas, mas para gerenciar o benefício. Isso não é justo, disse ela, mas a voz dela estava menor agora. Justo teria sido 12 membros da família sentados nas cadeiras que reservei. Justo teria sido uma pessoa perguntar como foi a noite antes de perguntar o que o dinheiro significava. Justo teria sido você dizer ao meu irmão para ter orgulho de mim em vez de fingir que ele construiu o que ignorou. Ela começou a chorar primeiro baixo, depois mais alto. 1 ano antes, eu teria cedido. Teria pedido desculpas por ter lá deixado emocional.
Teria confortado ela por ter me machucado, mas eu tinha clientes que choravam porque finalmente podiam tomar banho com segurança. Tinha cuidadores que choravam porque os pais podiam andar pelo corredor sem medo. Sabia a diferença entre dor que merecia cuidado e culpa que queria controle. Maia, sussurrou ela, precisamos de você amanhã. Fechei os olhos. Lá estava, a frase do título da minha vida. Eles precisavam de mim, não me amavam, não me respeitavam. Precisavam de mim. Para quê? Perguntei. Ela hesitou. Meu irmão tinha encontrado um homem ontem à noite que disse que podia nos conectar com investidores de moradias para idosos. Meu irmão disse a ele que tínhamos uma empresa familiar. Assinou um acordo preliminar de indicação. Nada sério, mas agora o homem quer prova de que meu irmão está autorizado. Se não fornecermos até o meio-dia, pode ficar ruim. Quase ri, mas o som travou no peito. Meu irmão assinou o nome da minha empresa. Ele não quis dizer nada com isso. Ele assinou o nome da minha empresa. Escreveu Lar Seguro Grupo Torres. Aquilo não era minha empresa, mas soava conectado o suficiente para as pessoas entenderem. Minha mão apertou o telefone. Isso não era mais emocional. Era legal. Mande o documento, eu disse. Ah, graças a Deus. Sabia que você ajudaria. Não disse que ajudaria. Disse mande o documento. 10 minutos depois o PDF chegou. Meu irmão não só tinha insinuado que representava minha empresa, como prometeu pacotes de instalação com desconto a um incorporador privado de moradias para idosos em troca de consideração estratégica de indicação. Tinha usado meu lançamento, meu nome e minha credibilidade como moeda de noite de pôquer. Encaminhei o documento para minha advogada, uma mulher chamada Dana Ferreira, que tinha me ajudado a formar a empresa. Depois mandei uma mensagem para meu irmão, mamãe e o incorporador. O irmão da Maia Torres não tem autoridade para representar o Lar Seguro. Qualquer acordo feito sob essa suposição é inválido. Toda comunicação futura deve passar pelo conselho. Meu irmão ligou imediatamente. Recusei. Ligou de novo. Recusei de novo. Então veio a mensagem. Você está me destruindo por um mal-entendido. Digitei de volta. Não. Estou me recusando a deixar você me destruir com um. Aquele foi o momento em que a vingança parou de ser alta na minha imaginação e se tornou quieta na vida real. Não gritei. Não implorei que entendessem. Deixei a verdade viajar com documentos anexados. Na manhã seguinte, as consequências chegaram mais rápido do que qualquer um esperava. O incorporador que meu irmão tentou impressionar não era um amigo inofensivo de pôquer com dinheiro para desperdiçar. Era conectado a 2 projetos locais de residências assistidas e uma junta de revisão municipal. Às 10 ele tinha retirado da parceria de indicação proposta pelo meu irmão. Às 11 enviou e-mail para o escritório de Lucas perguntando se o Lar Seguro tinha alguma relação com meu irmão ou o chamado Grupo Torres. Ao meio-dia, Dana enviou uma carta formal de cessação e desistência, educada o suficiente para ser profissional e afiada o suficiente para deixar marcas. Minha mãe ligou 17 vezes. Meu irmão mandou mensagens que percorreram todo o cardápio emocional. Raiva, culpa, nostalgia, ameaça, pedido de desculpas, depois de volta à raiva. Você está escolhendo estranhos em vez de sangue. Papai teria vergonha. Mamãe não para de chorar. Cometi um erro. Você acha que é melhor que a gente agora? Por favor, Maia. Estou perdendo tudo. A última me fez pausar. Não porque me sentia responsável, mas porque finalmente entendi com que frequência eles confundiam consequências com crueldade. Meu irmão não estava perdendo tudo porque eu contei a verdade. Estava perdendo a versão falsa de si mesmo que precisava do meu silêncio para sobreviver. Naquela tarde, uma blogueira de negócios local que tinha ido ao lançamento postou um resumo do evento. Escreveu sobre a tecnologia, a necessidade de serviços de envelhecimento no lar e o interesse do investidor. Depois, sem nomear minha família diretamente, acrescentou uma frase que se espalhou rápido. A fundadora fez sua apresentação com graça apesar de uma mesa reservada para a família que permaneceu vazia a noite toda. As pessoas notaram. Conectaram com minha declaração de propriedade. Conectaram com o post deletado da minha mãe. Numa cidade onde todo mundo fingia não fofocar enquanto fofocava o tempo todo, a história ganhou vida própria. Tia Carla mandou mensagem. Sua mãe está devastada. Você deveria consertar isso. Respondi. Eu não quebrei. 3 palavras.
Depois bloqueei ela pelo dia. 2 dias depois, Lucas ligou para confirmar que a due diligence continuaria. Pode haver ruído, disse ele. Mas sua resposta foi clara e profissional. O drama familiar preocupa você? Perguntei. Não, respondeu. Como uma fundadora protege limites, diz muito. Fiquei no showroom olhando para o quarto de demonstração, onde tinha instalado sensores de piso macios que podiam detectar uma queda sem câmeras. Limites. Aquela palavra um dia soou dura para mim, como uma porta trancada. Agora soava como arquitetura. Uma casa segura precisava de limites. Uma vida segura também. Na sexta-feira seguinte, fiz um segundo open house para clientes que perderam o lançamento. Dessa vez, não reservei mesa para a família. Reservei cadeiras para a Seara Oliveira, 2 cuidadoras da clínica de reabilitação, Dana e o empreiteiro aposentado que me ensinou a ler normas de construção quando ninguém me levava a sério. Eles chegaram cedo, ajudaram a montar, perguntaram o que eu precisava. Essa era a diferença. Pessoas que te amam não esperam seu sucesso ficar visível antes de decidir que você merece uma cadeira. No meio do evento, minha mãe entrou. Meu irmão vinha atrás, parecendo menor do que eu jamais tinha visto. Por um segundo, a sala inteira borrou. A Maia antiga teria corrido, suavizando o desconforto, protegendo eles do incômodo que criaram. A Maia nova ficou onde estava. Minha mãe se aproximou com olhos vermelhos e mãos entrelaçadas. Podemos conversar em particular? Perguntou. Não, respondi calmamente, mas pode dizer o que veio dizer. Ela olhou ao redor, horrorizada com a ideia de honestidade pública. Meu irmão encarava o chão. Maia, começou ela. Sinto muito por termos perdido seu lançamento. Eu esperei. Ela engoliu em seco, e sinto muito por ter transformado em algo sobre seu irmão depois. Ainda esperei. Seus lábios tremeram. E sinto muito por ter postado algo que não era verdade. A sala estava quieta o suficiente para ouvir o sensor da porta automática soar atrás de um novo convidado. Meu irmão finalmente olhou para cima. Eu não deveria ter assinado nada conectado à sua empresa, disse ele. Fiquei envergonhado. Todo mundo achava que você estava fazendo algo grande e eu queria parecer parte disso. Foi a primeira coisa honesta que ele dizia em anos. Quis que curasse mais do que curou. Mas honestidade não é máquina do tempo. Não enche cadeiras vazias. Não desfaz documentos. Não transforma anos sendo segunda opção em um pedido de desculpas limpo. Obrigada por dizer isso, respondi. Mas você não faz parte do lar seguro e não estou disponível para consertar sua reputação. O rosto da minha mãe se desmanchou. Então o que isso significa para nós? Respirei fundo. A resposta antiga teria sido o que mantém todo mundo calmo. A nova resposta era a verdade. Significa que vocês podem reconstruir uma relação comigo lentamente, sem acesso ao meu negócio, meus contatos ou meu dinheiro. Significa nada mais de usar família como senha para minha vida. Significa que se quiserem me conhecer, começam respeitando o que construí antes de perguntar o que ele pode fazer por vocês. Meu irmão abriu a boca, depois fechou. Pela primeira vez, não tinha mão vencedora. Saíram 10 minutos depois sem cena. E talvez essa tenha sido a parte mais surpreendente. Não porque eles tinham mudado completamente, mas porque eu tinha. Não precisava mais que entendessem tudo antes de me proteger. Naquela noite, depois que o open house terminou, fiquei sozinha no showroom de novo. Mas dessa vez, as cadeiras vazias não doíam. Eram só cadeiras. As pessoas que importavam já tinham sentado nelas. O investimento de Lucas acabou chegando. Não como milagre, mas como parceria que conquistei. O Lar Seguro expandiu para 2 municípios no primeiro ano. Contratamos 3 instaladores, uma coordenadora de clientes e uma enfermeira aposentada como consultora de segurança. Minha mãe mandava mensagens ocasionais que não pediam favores. Meu irmão tirou todas as referências falsas à minha empresa e, pela primeira vez na vida, teve que se explicar sem eu suavizar a história. Algumas pessoas chamaram isso de vingança. Talvez fosse. Mas para mim, a verdadeira vingança não foi nos entrar em pânico nem ver meu irmão perder o acordo que tentou roubar com meu nome. A verdadeira vingança foi acordar todo dia sem pedir permissão para ter orgulho de mim mesma. A lição que aprendi é esta. Família pode ser um lindo sistema de apoio, mas só quando o amor inclui respeito, honestidade e responsabilidade. Educação não vem só da escola ou dos livros.
Às vezes, o conhecimento mais útil vem de aprender quando definir limites, quando proteger seu trabalho e quando parar de confundir ser necessário com ser valorizado. Uma boa vida não é construída correndo atrás de aplausos de pessoas comprometidas a te entender mal. É construída escolhendo integridade quando os outros escolhem conveniência e lembrando que seu sonho não se torna real só quando sua família finalmente nota. Ele se torna real no momento em que você continua construindo, mesmo quando as cadeiras que reservou permanecem vazias. Então, se você estivesse no meu lugar, perdoaria eles imediatamente ou faria eles conquistarem um lugar de volta na sua vida? Uma ação honesta de cada vez?